Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Nós estamos aqui para gravarmos mais um podcast sobre a lição 6, que tem como título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. É a lição da revista de adultos do terceiro trimestre, e este é um trabalho que é realizado pelo DENEC, Departamento de Educação, Ensino Cristão da IEADERN, Igreja Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, sob a presidência do nosso pastor Martim. E esse departamento está sob a coordenação do nosso pastor Reinaldo Odílio. Nós somos a equipe de Parnamirim, presidida pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, aqui presente, e nesta equipe está sendo formada pelo próprio pastor Elinaldo, por mim, Assis Irineu, evangelista, superintendente da Escola Dominical de Parnamirim, e pelo pastor Elias Aguiar, que também é um dos professores da nossa escola dominical. Então, neste momento, estaremos dando início ao comentário do nosso podcast sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. O nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. A verdade prática ensina o seguinte: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Na sequência, eu vou pedir ao nosso pastor Reinaldo para fazer a leitura do texto que serve como leitura bíblica em classe, e em seguida ao nosso pastor Elias para fazer a apresentação dos objetivos da lição. Então, pastor Reinaldo, com a leitura oficial. Bem, nós saudamos os amados irmãos com a paz do Senhor. E vamos ler, então, a leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis 2, 18 a 24. Assim diz a palavra de Deus. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda árvore dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome de a todo gado, e as árvores do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto o varão foi tomado. Portanto, deixará o varão, seu pai, a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Está feita a leitura. Glória a Deus. Pastor Elias, A comentando os partir, objetivos. queridos, nós temos como objetivo dessa lição abordar a família como um projeto especial de Deus. Como segundo objetivo, elencar os fundamentos da família cristã. Como terceiro objetivo, esclarecer as sutilezas da nova configuração familiar. E o quarto e último objetivo, apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. Glória a Deus. Muito bem. Então, o nosso texto, que trata das ideologias contrárias às famílias, tem já no seu primeiro tópico um assunto que fala sobre a família como projeto de Deus. E mostra que a família é uma instituição divina e que é a célula máter da sociedade. Então, já neste momento, queremos ouvir o nosso pastor Reinaldo trazendo o seu comentário sobre este tópico primeiro. Pois não, pastor Assis. Voltando só um pouquinho rápido aos objetivos da lição, no objetivo 3, diz assim, esclarecer as sutilezas da nova configuração familiar. A meu ver, aqui houve uma impropriedade, pois, na verdade, o objetivo da lição
esclarecer as sutilezas das novas configurações familiares, porque não há uma nova configuração só, não é? A própria lição depois vai mostrar isso. Mas, voltando aqui para o tópico 1, família, projeto de Deus, né? Ela tem 2 subtópicos. O primeiro subtópico é uma instituição divina. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Está lá em Mateus 19, 6b. Ao dizer que ninguém separasse que Deus havia juntado, Nosso Senhor se referia à constituição familiar. E mais, com essa fala, Jesus reconheceu a família, que a família é a instituição divina, não é? Foi Deus e não o homem quem criou. A família, portanto, é criação de Deus. Mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus incluiu a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também inclui a família. Alguns pontos a ressaltar aqui, não é? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz a Bíblia que nada que foi feito sem ele se fez, não é verdade? Então, aqui parece dar a ideia assim de que Jesus não participou da criação. Na verdade, ele é o criador de todas as coisas. É o executivo da vontade de Deus. Então, quando a Bíblia diz que Deus criou a família, na verdade, ali estava Deus no sentido plural, não é? Elohim criou a família no Antigo Testamento. Você conhece melhor o hebraico do que eu. Mas é importante aqui Jesus como filho do homem, né, humanizado, ele se referia, na resposta aos fariseus, ele se referiu ao Pai, dizendo, quando os fariseus perguntaram, não é? É lícito o homem deixar a mulher por qualquer motivo? É bom que os nossos professores se lembrem de que eles estavam citando Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Na verdade, que dizia que o homem podia deixar a mulher, não achasse graça nela, já achasse coisa feia, etc. Já vimos na lição da escola dominical de hoje que achar coisa feia aí não queria dizer propriamente adultério, porque se fosse adultério, a mulher seria apedrejada, na verdade, como também o homem que adulterasse com ela. Então, é importante aqui destacar esse versículo, que Deus ajuntou, não separe o homem, e também o trecho bíblico de Gênesis 2:24, é bom reforçar nesse aspecto aqui, na verdade, na segunda parte, no segundo tópico, cita a referência, mas não isto é, mostra a referência, Gênesis 2:24, mas não explicita, não cita. Na verdade, Jesus aqui ele aproveitou e falou em Mateus 19:6b, que, portanto, que Deus juntou, não separe o homem. E Gênesis 2:24 diz o quê? Não é? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso aqui está na leitura bíblica. Mas no primeiro tópico aqui, e no segundo, não houve propriamente assim uma explicitação. É bom que os professores ensinando chamem atenção, mandem os alunos lerem Gênesis 2:24, porque é aí que se vê a família. Quando Deus criou Adão e viu que não era bom ele estar só, lá em Gênesis 2:18, na verdade, primeiro versículo da leitura bíblica em classe, e então diz como foi, não é? Deus deu um profundo sono a Abraão, isto é, desculpe, a Adão, não é verdade? E então Adão
que já tinha uma capacidade mental extraordinária, né, perfeita, já foi logo respondendo: esta agora é osso meus ossos e carne da minha carne, é chamada varão, porquanto do varão foi chamado. Nós vamos ver uma coisa, pastor Assis, irmão Elias, como a inteligência de Adão era tão extraordinária, assim que Deus o formou naquele sexto dia. O versículo 19 diz assim: pois o Senhor Deus, havendo, pois, o Senhor deformado da terra todo animal do campo e toda árvore dos céus, veja bem, existem milhares de animais, aliás, acho que é milhões de animais do campo e milhões ou milhares de árvores do céu. Deus apresentou a Adão, naturalmente eu creio que um representante dos grupos de animais, na verdade, e para ver como este lhe chamaria. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo, quer dizer, uma inteligência fora do comum, não é verdade? Olhar para um animal assim e dizer aqui, digamos dizer, em português, leão, elefante, hipopótamo, não é verdade? Cachorro, galinha, as aves do céu também, passarinho tal, tá entendendo? Corvo, águia, uma coisa fantástica de chamar a atenção mesmo, a inteligência que o primeiro homem tinha. Mas aí, na sequência, mas o homem não tinha, não tinha a disjutora que estivesse diante dele, na verdade. Então, como Deus disse, não é bom que esteja o homem só, apresentou a mulher a Adão, na verdade, depois que a formou da sua costela. E aí eu entendo o seguinte, pastor, meus amigos, que aqui, quando Deus apresentou a Eva a Adão, ele não criou a família aí propriamente, ele criou o casal. Ele fez o primeiro casamento, é bom destacar isso. Nós professores, né? Quando eu era da universidade, uma colega professora disse: mas, Arnaldo, para casar precisa de papel passado, não é? E aí disse assim: será que a Bíblia mostra a certidão de casamento de Adão e Eva? Eu disse: mostra, sim. Aí ela disse: eu gostaria de ver. Eu disse: pois bem, eu vou trazer na próxima semana. Na próxima aula, aliás, eu vou trazer para você. Na próxima aula, ela me procurou, né? Quero ver se você trouxe essa certidão. Então, eu abri esse texto da Bíblia e mostrei aqui, né, esse texto do Gênesis, quando Deus diz que formou da costela, trouxe a mulher e trouxe Adão, formou e trouxe Adão. Então, o primeiro casamento foi realizado por Deus, oficializado por Deus. As testemunhas foram as outras pessoas da Trindade e os anjos também. Esse realmente faz sentido. Eu mostrei que a Bíblia diz lá em Coríntios que Deus valoriza. O homem está ligado pela lei à mulher, né? Então, estava se referindo não somente à lei mosaica, mas à lei civil. Quer dizer, Deus reconhece o valor do casamento em termos legais, não é verdade? Então, quanto ao primeiro tópico, isso eu queria chamar a atenção, que somente quando depois que apresentou a mulher, aí Deus disse, portanto, com a segunda conclusão de Deus, né? Depois que ele fez o homem, a primeira conclusão foi, no mesmo dia, não é bom que o homem esteja só. Ali é uma disjuntura que esteja como dia dele. A segunda conclusão, né? Portanto, é uma conjunção conclusiva. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, aí já estava prevendo a família. E, portanto, filho também. Só tem pai e mãe, né? Quem é filho. E se unirá à sua mulher. Aí se refere ao casamento. Não é verdade? E serão os dois uma só carne. No item 2 aqui diz que a célula da sociedade, a família, esta é uma frase, aliás, dita até pelas pessoas, né, na academia, nos discursos, quando fala sobre a família é a célula mata da sociedade, ou seja, é a base da sociedade. Então, o comentarista disse, não podia haver
vida social sem a família. É de suma importância, não é verdade? Então, ressalto aqui que não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora apresentados. Lembrar para o nosso professor, dizer para os alunos que o diabo, em todo o tempo, depois que Jesus fundou a igreja, ele ataca essas duas instituições, a família e a igreja, de forma terrível. Ele não consegue destruir a igreja, porque Jesus disse em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porém, o diabo obteve êxito em atacar a família lá no Éden e continuar atacando ao longo da história. E em pleno século XXI, nós podemos afirmar que é o século em que há uma guerra declarada mais forte, constante, né, contra a instituição familiar, e Satanás tem conseguido êxito. É lamentável isso, mas é uma das conclusões que nós temos sobre esse tópico. Muito bem. Então, nós vimos aí que o nosso primeiro objetivo de abordar a família como um projeto especial de Deus foi muito bem abordado pelo pastor Linaldo, mostrando essa ação divina em criar o primeiro casal e em formar a primeira família e servir isso de modelo para as famílias seguintes. Essa é a família no modelo bíblico, modelo judaico-cristão, que é um modelo bíblico. E por isso essa família ela tem fundamentos, ela tem princípios. No tópico 2, nós abordaremos sobre os fundamentos da família cristã. Veremos no número 1 que o casamento deve ser monogâmico e heterossexual. E no número 2, que o casamento é indissolúvel e confessional. Queria ouvir agora o nosso pastor Elias trazendo a abordagem do tópico 2. Glória a Deus. O tópico 2, de uma maneira geral, nós vamos começar com a primeira parte, ele fala da monogamia. Então, ele defende a monogamia, ele mostra um texto do Novo Testamento, que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, falando lá sobre as qualificações do obreiro, e ele vai citar marido de uma mulher só. Então, ele também, se você olhar o próprio texto, se nós formos para o texto que está descrito aqui na leitura bíblica em classe, nós vamos perceber claramente que está falando aí no versículo de número 24, ou seja, Gênesis capítulo 2, versículo 24, em que vai dizer, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher. É interessante que hoje, como a lição tinha muito a ver com esse tema, até eu perguntava para os irmãos, será que aí está escrito a uma mulher? Não, não é a uma, ele está dizendo a sua. Então, ele traz essa especificidade. Então, além da monogamia, também é defendido, tanto no Antigo como no Novo Testamento, essa questão, embora que nós sabemos que no Antigo acontecia mais de terem famílias em que havia poligamia e era autorizado no Antigo Testamento, na configuração familiar. No Novo, a gente vê claramente defendido a questão da monogamia, que é o que o comentarista fez questão de dizer. E ele fala assim, na lição aí no tópico que ele fala sobre o casamento, que é o número 2, tópico 2, a primeira parte. Ele fala que seria uma forma distorcida e pervertida nós olharmos como de forma cabível a questão da poligamia nos nossos dias. Então, ele traz isso aí. E depois ele vai destacar a questão da heterossexualidade. Então, a gente vê que no texto de Gênesis também é bem importante a gente valorizar essa questão da leitura dos textos que foram colocados. Deus criou o quê? Macho e fêmea. Então, Deus criou macho e fêmea, os criou. E, da mesma forma, quando nós olhamos aqui no texto de Mateus, capítulo 19, versículo 4, nós vemos o próprio Jesus ressaltando isso. Então, ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez o quê? Macho e fêmea.
Então, a desconstrução que nós vemos hoje na questão familiar, as pessoas estão tentando desconstruir isso. E é interessante que o comentarista da lição, no seu livro, no livro que ele fez de apoio à lição, ele fala assim, se nós colocássemos numa ilha qualquer configuração que não fosse essa configuração de macho e fêmea, não seria possível, depois de dado um tempo na ilha, eles se tornarem uma família. Qualquer outra configuração que não fosse macho e fêmea não seria possível, ou seja, não é possível até os nossos dias atuais, de forma alguma, a procriação que não seja macho e fêmea. Então, a defesa que ele faz aí na questão da heterossexualidade, dos relacionamentos, ele também traz a questão de que isso é a forma biológica, a forma como Deus criou o homem na sua forma original. A segunda parte que ele vai defender é sobre a indissolubilidade do casamento e confessional. Então, vamos trabalhar isso de forma separada. É interessante que os professores, até por uma orientação do pastor Elinaldo hoje, na lição que nós tivemos, que estamos gravando hoje, essa aqui é a lição 6, mas na lição da Escola Bíblica Dominical que nós tivemos recente, o pastor defendia a leitura integral do capítulo 19. Os professores que vão falar sobre esse tema devem ler o capítulo 19 de Mateus 19, integralmente, para entender. Então, a primeira coisa que fala é que o casamento é indissolúvel. O que Deus uniu, não separe o homem. Aí ele trazia Jesus sendo indagado acerca da questão do divórcio pelos fariseus e depois pelos discípulos. Ele traz algumas regras. Então, ele apresenta aqui também o texto de Mateus 19 e versículo 6, falando sobre essa questão do que Deus uniu, não separe o homem, como um texto base. Mas ele traz exceções. E essas exceções é interessante que cada professor, ao estudar, pegue a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo de número 24, vai trazer alguns textos a mais e alguns subsídios sobre a questão da indissolubilidade do casamento. E traz essas duas exceções. Então, uma das exceções que está colocada na declaração de fé e que o nosso comentarista faz questão de inserir é a questão do adultério. Então, quando não for possível liberar perdão, a pessoa não consentir nessa questão, ele permite a separação. E o outro caso seria a questão do abandono do lar por parte de cônjuge descrente. Então, essas duas exceções estão colocadas na Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E aqui, queridos, um texto muito interessante que o pastor Elinaldo até trabalhou recentemente, você lê também 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículos 10 e 11, tratando para casais crentes, e os versículos 12 ao versículo 15, tratando para os demais casos. O caso de cônjuge não crente, o caso seja esposo ou esposa. Então, esse é um texto bem interessante a ser trabalhado aí junto com a classe, que vai esclarecer bastante. E a questão da confessionalidade, de uma maneira geral, vai mostrar que as pessoas... Ele vai dizer assim, ainda no princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. Então, ele traz essa questão aí interessante. No Rio Grande do Sul, eu vivi uma situação em que eu já apresentei na minha sala de aula. Um casal, os dois casaram, não eram crentes, depois a esposa aceitou Jesus, o marido se tornou maçom e dentro das reuniões da maçonaria ele queria que ela estivesse com ele. Dentro dos trabalhos da igreja, ela queria que ele estivesse junto ao lado dela. E essa questão foi criando uma cunha dentro do relacionamento até que chegou um ponto em que ele abandonou o lar. Ele decidiu ir embora sem ela e foi embora, deixou a esposa. Ela permaneceu fiel na igreja, mas para ver essa questão do jugo desigual. Eles tinham pontos discordantes até onde deveriam estar, a um ponto que aquele rapaz trabalhava, muitas vezes, até tarde no trabalho, você dizia, não vai para casa, não?
e ele dizia assim, porque realmente eu tenho muita coisa para fazer aqui. Ele não tinha muito prazer em estar na sua casa. Então, esse tópico 2 é bem interessante. Sobretudo, lê o texto de Gênesis 2, 18 ao 24, lê o texto de Mateus, capítulo 19, e lê o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 11, 10 até o 15. Vai ajudar bastante. Observação, Pois não, meu pastor? com a questão da poligamia, não é? Um aluno na classe pode perguntar, não é? E por que, então, Davi tinha tantas mulheres e Deus não castigou ele, na verdade? Salomão tinha E 100 esposas e 300 concubinas, né? esposas, concubinas, etc. Então, é bom esclarecer que Deus não aprovou a poligamia. Não consta na Bíblia que ele aprovou. Porém, ele permitiu. Mesmo no caso Verdade? do divórcio, né? Verdade. Ele permitiu, ele tolerou. Eu suponho, não é doutrina, que, que atenderia à necessidade da população de multiplicar a espécie, etc. Né? Isso não é doutrina. Mas é bom esclarecer que Deus não aprovou e permitiu. E aí você vai lá em 1 Coríntios 7, Paulo diz assim, cada um tem a sua própria mulher e cada mulher o seu próprio marido. Fica bem claro, não é? E concordante com a doutrina original. Você falou em Gênesis 2:24, deixará o homem seu pai e sua mãe, a sua mulher, e não as suas mulheres. Outro detalhe, Deus não fez duas mulheres para Adão, nem também fez um Adão para o outro homem, nem duas, etc. Isso é bom ressaltar a originalidade dessa doutrina, né? Está certo? Outra coisa, você falou e a pessoa leu o capítulo 19 todo, é verdade que ler o capítulo 19 todo é bom, mas especialmente de 1 ao 12. Do 1 ao 12, quando chega naquela parte que fala que a recomendação de Jesus não se aplicaria a todas as pessoas, a todos os homens, mas só a quem foi concedido, na verdade. E aí ele termina o texto sobre o divórcio dizendo, porque há eunucos que nasceram assim, não é? Há eunucos que foram castrados pelos homens e há eunucos que se fazem assim pelo reino de Deus. E hoje disse na escola dominical, né? Nem todo homem tem vocação para ser eunuco, não é verdade? E Paulo diz, é melhor ser casado do que se abrasar. Nem todo homem tem essa condição. Só minhas observações. Obrigado. Esse versículo que o pastor acabou de citar, o versículo de número 12 do capítulo 19, para os professores lerem em sala de aula, né? Interessante. Então, os objetivos da lição número 2 era elencar os fundamentos da família cristã. E o nosso pastor Elias já comentou aí, apresentando 4 fundamentos que o escritor nos trouxe: a monogamia, a heterossexualidade, a indissolubilidade e a confessionabilidade para o casamento. O casamento precisa ter estes 4 aspectos. Dando continuidade a isso aí, nós percebemos que existe uma sutileza terrível nas novas configurações familiares. O tópico 3 traz como título a sutileza da nova configuração familiar. O pastor Alinaldo já fez a correção, o ideal seria novas configurações familiares, né? E aí ele traz aqui a abordagem sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo e sexualidade não binária. Então, gostaria que o nosso pastor Alinaldo trouxesse o comentário deste tópico 3. Pois não, Francis. Então, fazendo essa observação de que não há uma nova configuração, mas novas configurações familiares, na verdade. Então, eu me lembro bem, vocês sabem, que no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele criou um tal de um Plano Nacional de Direitos Humanos. Em uma das suas diretrizes diz que o seu governo, todos os órgãos devem dar apoio, reconhecimento a
todas as configurações familiares formadas por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgêneros. Então, para aquele presidente, a família seria tudo isso aí, travestis, entendeu? Então, para ele que é um líder de esquerda, não é? A configuração familiar criada por Deus, não é? Somente entre um homem e uma mulher, macho e fêmea, não tem valor. A esquerda, de um modo geral, no Brasil, defende essa pluralidade de configurações familiares, na verdade. Isso é muito sério. Porque vai totalmente contra o plano de Deus para a família. Pai, mãe, filhos, a chamada família nuclear ou família conjugal também pode ser chamada assim, de cônjuges de sexo diferente, na verdade. Então, o comentarista ressalta que, em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar como qualquer outro. Isso aqui, a meu ver, foi terrível, porque parece que é no artigo 226 da Constituição, diz que o casamento é a união entre um homem e uma mulher. Não é verdade? Está escrito lá na Constituição de 1988. Não foi revogado isso, mas o STF se acha na condição, na autoridade suprema de interpretar de outra maneira e transformar suas interpretações em lei. Isso é muito perigoso, não é? Então, aí o comentarista fala que depois não havia uma lei no Congresso legislar sobre o assunto, não é? Então, a partir desse entendimento do STF de 2011, o STJ, Supremo Tribunal de Justiça, determinou em outubro daquele ano, mesmo ano, veja a rapidez com que eles fazem as coisas quando é para aprovar coisas que são abomináveis aos olhos de Deus, que se aplicava o mesmo reconhecimento para os casamentos, igual aos casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento, aí vem o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou uma resolução em que regulava os trâmites e proibiu os cartórios de recusar celebração de casamento civil e conversão da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Isso é terrível, porque foi um ataque frontal, direto, ao plano de Deus, para a lei de Deus, né, para o casamento, não é verdade? Então, foi aprovado isso, quer dizer, ora, entendendo que a família é formada por homem e mulher, conforme a Bíblia, duas pessoas de mesmo sexo jamais poderão constituir família, porque eles não podem procriar, não podem ter filho. Mais uma vez, repete-se aqui no texto, Gênesis 2:24. O professor deve ressaltar isso, para repetir isso. Quando Deus diz, portanto, deixará o homem seu pai, macho, e sua mãe, mulher, a fêmea, e se unirá a sua mulher, e não as suas. Não diz se unirá a seu macho, se unirá a sua mulher, e serão ambos, homem e mulher, uma só carne. E aqui devemos fazer uma observação. O que é ser uma só carne, não é? Uma só carne. Muito crente, inclusive pastor, não sabe explicar isso. Em meus seminários da família, que já dei para quase todo o Brasil, menos em Tocantins, não sei onde é, sei que é na zona, no centro-oeste, o que é uma só carne? Eu fazendo pergunta, teve irmão que respondeu assim, porque eles devem ter comunhão com Deus. Não, não é uma só carne. Uma irmã respondeu, uma só carne é amar um ao outro de todo o coração. Enfim, raro foi aquele que acertou a resposta a essa pergunta. E a pergunta, daí que é importante ler a Bíblia. Você encontra em 1 Coríntios, capítulo 6. Podemos abrir lá, né? 1 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 7 fala do dever conjugal, né? Cada um sua própria mulher, cada um seu próprio marido, um não deve privar o outro, né? Defraudar o outro, direito conjugal, etc. Isso no capítulo 7.
Mas você, voltando ao capítulo 6, diz assim, irmãos, aqui onde tem a resposta. Quando Paulo fala aqui sobre... diz assim, ora, não, versículo 15, 1 Coríntios 6 e 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? No sentido espiritual, né? É muito importante. E mais na frente, ele diz, não sabeis que nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora, você volta para o versículo 15. Não sabeis que vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloseis membros de uma meretriz? Não, por certo. E o 16 explica, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Pouca gente observa isso, irmão. Ele tomou um exemplo da meretriz, mas a mesma coisa dizer, não saber se se junta com uma mulher que faz um corpo com ela, porque aí, reporta-se a Gênesis 2:24, tornam-se os dois uma só carne. Esse é um ponto importante para professores anotarem, não é? Esse podcast eu acho que serve para isso, né? Dar indicações, sugestões bíblicas e interpretativas, né? Para que eles expliquem melhor os assuntos aos alunos, tá certo? Segundo ponto é a sexualidade não binária. Essa questão aqui, não binária, isso é uma expressão nova, né? Que surgiu depois da famigerada ideologia de gênero. Ideologia de gênero, aquela que diz que o homem, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, não é verdade? A pessoa nasce no gênero neutro e que o gênero nada tem a ver com sexo biológico. É uma das coisas mais negacionistas que existem na cultura pós-moderna, é essa história de ideologia de gênero. É negar, é tão negacionista que nega primeiro, eles negam a biologia. Né? Biologicamente, só existe dois sexos, masculino e feminino. Um sujeito é homem porque ele tem. Veja bem, por que uma pessoa é homem? É bom o professor entender isso e passar para os alunos, se for questionado. O sujeito é homem porque tem. Ele tem próstata, né? Ele tem canais deferentes, tem epidídimo, tem testículos, não é verdade? E tem, no sentido genético, cromossomos XY, que é o cromossomo masculino, não é verdade? E tem hormônio masculino. É homem, não tem ideologia de gênero que derrube isso, é homem. E a mulher porque tem ovários, tem útero, tem vagina, tem vulva, não é verdade? Tem cromossomos XX e tem hormônio feminino. Isso confirma a Bíblia. Aí está a diferenciação sexual, a heterossexualidade. Deus fez macho e fêmea. Macho tem aquelas características que eu citei e fêmea tem aquelas outras características. Então, uma configuração, digamos assim, binária, não é? Binária. Mas o diabo agora usou a ideologia de gênero para dizer que existe uma pessoa não binária, que é aquela que se percebe, que sente como pertencendo a um outro gênero. Isso é um absurdo, meus irmãos. Então, e diz que gênero não se limita a sexo masculino e feminino. Eles negam a biologia, eles negam a genética. Eu falei em genética. Quando você fala, por exemplo, em cromossomos, na verdade, de hormônios, isso é genético. Quando você fala em próstata, epidídimo, canais deferentes, isso é biologia. Eles negam a biologia, negam a genética. E, por fim, ou em primeiro lugar, eles negam a palavra de Deus, que diz que fez o ser humano macho e fêmea, na verdade.
Então, o diabo usou a ideologia de gênero, e, para mim, uma das maiores afrontas contra Deus. Peço que os irmãos orem, porque eu anotei como um dos meus projetos, né, escrever um livro sobre a fábula da evolução, que o primeiro capítulo vai começar assim: era uma vez um organismo unicelular que durante bilhões de anos se transformou num organismo invertebrado, depois no vertebrado, depois no anfíbio, depois no mamífero, depois no macaco, homem, etc. Outro livro que eu pretendo escrever, se Deus me der a oportunidade, é um livro sobre a ideologia de gênero. O título será este: Ideologia de gênero, traço, a maior afronta contra Deus, Deus o Criador, não é? Então, nega tudo isso, nega para Deus, entendeu? Então, essa história de sexualidade não binária, né, reporta a gênero. Então, isso é uma invenção do diabo através da sociedade. Olha, irmãos, eu tenho 79 anos, este ano completo 80, se Deus quiser, e acompanhei tudo isso. Não se falava nisso há 20 anos atrás, 30 anos, não, senhor. É coisa recente que foi desenvolvida lá nos Estados Unidos, na Europa, e passou para todo mundo essa história de ideologia de gênero, na verdade, essa terminologia não binário. Olha, para vocês terem uma ideia, professor, é bom pesquisar isso. E na internet, Nova York reconhece 35 tipos de gêneros, irmão. Veja só que vergonha, que descalabro terrível para destruir, trair maldição para a humanidade. 35 gêneros. Vou só lembrar aqui de alguns. Aí ele tem o gênero homem, gênero mulher, tem bigênero, uma pessoa que sente que tem dois gêneros. Ele é homem e é mulher ao mesmo tempo. Você já pensou? E tem um gênero, por exemplo, fluido. Uma moça disse: de manhã eu sou mulher, às vezes meio-dia eu sou homem, não é? E à noite eu volto a ser mulher, e quando vou dormir eu sou agênero, não tenho gênero nenhum. Veja que palhaçada do Satanás. Então, essa história de sexualidade não binária ataca diretamente Gênesis 1, 27 e 28, que diz que Deus fez um homem, macho e fêmea, os criou. Deixará o homem seu pai, macho, e sua mãe fêmea, e se unirá à sua mulher, serão ambos uma só carne. Quer dizer, eles negam tudo isso, meus irmãos. É uma coisa terrível. Essa história aqui, por exemplo, de gender queer, é a expressão inglesa, que em inglês quer dizer indefinido. Indefinido, gênero indefinido. Gender queer quer dizer gênero cri. Uma pessoa não binária pode se achar que não é homem ou mulher, tá certo? Essa pessoa é gender queer, gênero indefinido. E aí tem vários tipos de gênero, né? Uma coisa muito séria, muito perigosa, que eles chamam a gente de negacionista, não é? Chamam o presidente da República negacionista, porque não aprova esta coisa do diabo, mas os maiores negacionistas são eles, porque negam a própria ciência. Negócio de gênero não binário tem nada científico, porque ciência não se faz com alguém sentindo alguma coisa. Para que uma filosofia, uma ideia, ou seja científica, tem que respeitar o método científico. Quem estudou na universidade sabe, não é? Acerca da metodologia das ciências. E o método científico exige o seguinte: que vocês podem chegar a uma conclusão científica se houver observação ou experimentação. Então, não existe negócio de gênero. A pessoa sente que é homem, uma mulher sente que é homem, um homem sente que é mulher. Isso não é ciência. Então, que Deus nos ajude a aproveitar essa lição para reforçar o que a Bíblia diz acerca da sexualidade e das configurações familiares. Muito bem. Então, tópico 3, o objetivo foi esclarecer sutilezas da nova configuração familiar. O pastor fez uma abordagem ampla sobre estas novas configurações, não é?
o nosso tempo se esgotou. Então, vou fazer as considerações finais. O nosso tópico 4 tem como abordagem princípios bíblicos para uma família sólida, não dá mais tempo comentar, mas aqui a gente vê que há um destaque sobre o papel dos pais, que estes têm um papel importante na educação dos filhos, em transmitir os valores aos seus filhos, sobretudo como pais cristãos, os valores cristãos, os valores bíblicos. E o papel da igreja, em que a família ela fica melhor situada quando ela se identifica com a igreja, quando ela está numa igreja sadia e ela tem uma relação sadia nessa igreja, uma relação forte com essa igreja. Igrejas fortes, famílias fortes, igrejas fortes. As duas coisas são verdades. A pessoa está ancorada numa igreja que é sadia doutrinariamente, tem uma boa base para a sua família. Então, esta foi a nossa lição. O objetivo do tópico 4 era apontar os princípios bíblicos para uma família sólida, e nosso tempo já está esgotado. Vou passar para o pastor Elias e o pastor Leonardo fazerem as suas considerações finais. Pastor Elias. Meus queridos, para concluir, é interessante que os professores, ao abordar esse assunto, sobre o tópico 4, principalmente quando fala aí sobre famílias fortes, igreja forte, igreja que apresenta uma doutrina sadia, usa a questão do próprio veículo. Já imaginou você andar com o seu veículo pela rua, com o farol apagado? Se nós olharmos o Salmo 119, versículo 105, ele vai dizer o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, ele cita nesse capítulo aí, no número 4, muito essa questão da importância da oração, da importância da leitura da palavra, por que não dizer do culto doméstico, que é a aplicação prática disso aí, para que as famílias cresçam e sejam saudáveis. Então, é interessante o professor perguntar para os alunos, por que não? Perguntar assim, você considera que a sua família é uma família forte na presença do Senhor? Você considera que a sua igreja tem trazido também uma soma de subsídios fortes para que a sua família cresça saudável na presença do Senhor? Então, são coisas que devam ser abordadas. Eu falei sobre isso a semana passada, pregando aqui em Parnamirim, e o irmão trouxe um retorno sobre essa questão da leitura da Bíblia e da sua importância. Eles criaram um grupo a mais que já tinham, mas eles reforçaram com mais pessoas para aplicar isso de uma maneira geral. Então, Deus abençoe a todos. É uma lição profunda, é uma lição abençoada, é uma lição que traz conceitos da lição 4, é importante os professores colocarem, vai ser benção. Deus abençoe a todos. Quanto à lição em si, aliás, todas as lições do trimestre são muito interessantes, porque abordam temas bem, às vezes, polêmicos, não é? Inclusive, tem uma lição que vai falar sobre os desigrejados. É muito interessante, viu? Então, acho é muito bom a gente tratar dessa lição, porque reforça a instituição familiar criada por Deus, não é? Naquele tal do Plano Nacional de Desenvolvimento Humano, do governo Lula, lá está escrito que deve-se procurar desconstruir a heteronormatividade. Você já pensou? Ou seja, ser heterossexual não é algo mais normal para essa gente esquerdista de matriz comunista. Normal é ser homossexual. Isso é muito ruim mesmo, muito perigoso. Isso atrai maldição. Então, que Deus abençoe, que nossos professores orem a Deus, porque o professor tem uma responsabilidade muito grande diante da classe, não é? Perante Deus, porque ele está se comportando como um mestre e precisa traduzir para os alunos a verdadeira interpretação da palavra de Deus, não é? O entendimento bíblico sobre um tema tão importante. Então, Deus abençoe nossos professores e os companheiros desse podcast, né, pastor Assis e pastor Elias. Sou grato a Deus por esta oportunidade, agradeço ao pastor Reinaldo, pastor Elias, por estarem comigo neste momento, neste podcast. Vamos orar, finalizando este momento. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus,
por esta oportunidade. Usa, Senhor meu Deus, este comentário aqui feito pelos nossos queridos pastores para a edificação da tua igreja, para servir de subsídio a muitos professores e a muitos estudantes da tua palavra, e assim, ó Deus querido, edificar a tua igreja, fortalecer as famílias, fortalecer os cristãos nos seus valores na fé. Obrigado por tudo, dá-nos uma semana abençoada, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.